temos a honra de receber dois nomes que são referência na arquitetura brasileira, Gustavo Pena e Laura Pena. Gustavo Pena é arquiteto e urbanista formado pela UFMG, fundador do escritório Gustavo Pena Arquitetos Associados, GPA. Sua trajetória é marcada por uma arquitetura comprometida com cultura, identidade e impacto social, com obras como o Memorial Brumadinho. Internacionalmente premiado, teve suas criações expostas em espaços como a Bienal de Veneza e a Bienal de São Paulo. Ao seu lado, a arquiteta e urbanista Laura Pena, sócia-diretora da GPA. Com uma visão que une criatividade, gestão e inovação, coordena projetos de grande relevância cultural e institucional. Sua atuação traz uma arquitetura que conecta identidade, memória e contemporaneidade. Juntos, assinam o SESI Lab, um espaço interativo de ciência e tecnologia localizado aqui em Brasília, que reflete a capacidade da arquitetura de inspirar, educar e transformar. Aliás, um lugar encantador para crianças e adultos. Com vocês, para a palestra sobre o Memorial Brumadinho e o SESI Lab, Gustavo e Laura Pena. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu queria... Estou vendo uma opção de amigos aqui. Eu queria, antes de começar, agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar nessa conferência internacional do CAL. Dessa dimensão, eu acho que tão plural, com gente do Brasil inteiro, que isso é uma força para a arquitetura brasileira. Eu acho importantíssimo que a arquitetura esteja conseguindo promover eventos dessa magnitude. Eu acho que isso aumenta a potência do arquiteto, a imagem do arquiteto na sociedade, principalmente agora que nós estamos vivendo momentos de desafios incríveis. Quer dizer, nós vamos ter que passar para reavaliar as cidades, a casa, os espaços do homem, tremendamente. Mas eu quero agradecer mais, porque pela primeira vez eu estou conseguindo fazer uma palestra com a minha filha aqui do lado. Então, essa é uma honra maior, essa é uma invenção do CAL, entendeu? Então, acho que esse momento é gostoso. Imaginar que eu tenho esse privilégio de ter uma filhinha tão fofa e querida. Eu que agradeço. E, assim, é legal porque a gente, no dia a dia, né, somos uma parceria que deu muito certo na vida e no escritório. A gente é muito complementar. E estar aqui hoje junto com meu pai e poder estar falando um pouco dessa história toda junto com vocês, adorei essa dinâmica que o CAL trouxe, essa possibilidade. Agradecer também. E tenho que já pedir desculpa, porque como a gente não treinou nunca, vai dar um cheio de problemas aqui, entendeu? A gente vai bater um papo, gente. A gente não ensaiou, vamos falar aqui. Então, vamos partir para o começo. Gente, para começar, eu sempre começo por montanha, porque Brasília, se bem que meu pai foi pioneiro de Brasília, construiu o Catetim, junto com Oscar Niemeyer. Então, eu até falei para o Daniel Mangabeira outro dia que Brasília me deve essa, porque quando eu tinha 5 anos de idade, ela pegou meu pai para vir construir aqui, e eu não perdi a convivência. Mas eu coloco essas montanhas como nossa arquitetura natural. A arquitetura que a gente tem, as montanhas são essas coisas que escondem e que fazem ver o longe, e daí que nós dois viemos, né? A gente fala assim, Minas não tem mar. Aí a gente... Peraí. Viu? Começou a dar problema. Minas não tem mar. Mas olha aqui, para quê? Né? Essa aqui é a Serra da Piedade, onde nós fizemos, inclusive, um projeto lá de um museu dentro das pedras. Essa é a nossa casa. Avenida Álvares Cabral, 414, uma casa de 123 anos. E aí que nós trabalhamos, batemos a nossa bolinha com a nossa equipe, que está aqui sendo representada por nós dois. Eu acho que falar que a gente vai mostrar uns trabalhos que são compostos por muita gente junto, gente resiliente, gente que acredita, gente entusiasmada, que junto a gente conseguiu fazer tanta coisa. E essa casa é a casa síntese, casa origem, né? A nossa
Estão todos convidados aí na esquina de Álvares Cabral com o Espírito Santo. Não vai todo mundo junto, não. Não porque vai, senão porque eu não acho que não vai dar certo, não. Aqui a ideia é um texto que ficou na Academia Mineira de Letras, de que a cidade, a vida, é uma soma de tempos, né? Então, o que a gente vem, nós não vamos suprimindo nada e vamos tocando o barco. A Academia Mineira de Letras é um projeto que eu tenho um apreço muito grande por ele, porque ela fica na Rua da Bahia. A Rua da Bahia é a Rua da Literatura de Minas Gerais. É a rua que já passou Carlos Monte de Andrade, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino, Fernando Sabino, Guimarães Rosa, Pedro Nava, todos. É uma quantidade, Fernando Sabino, não sei se eu já falei, mas é uma rua narrada, contada, e a Academia Mineira de Letras está exatamente do lado do Casarão Borges da Costa, de estilo eclético, formando uma soma de tempos. Então, aí tem a textura de um prédio e outro, não é? Que formam a ponte dos tempos. Está ali, né? Museu de Congonhas, estou vendo. O Museu de Congonhas foi um concurso da Unesco, que a Laura depois vai contar, porque ela trabalhou lá nesse museu e foi ela que, com a fibra dela, que ela fez a obra andar, e agora parece que vamos ter a fase da Sala dos Profetas, finalmente. Mas o Museu de Congonhas é uma ideia de sítio, é um museu de sítio. Ela está do lado dos profetas do Aleijadinho, os 12 profetas, e os Passos da Paixão. Eu não sei, eu gostaria de perguntar aqui, tem alguém que não conhece, não, que conhece Congonhas, porque eu acho que é tão pouca gente, que Congonhas é o maior artista das Américas, o Aleijadinho, o maior artista. Se você chegar lá do Alasca até o sul do Chile, você não encontra um artista com a potência criadora do Aleijadinho. Esse museu está no Patrimônio Cultural da Humanidade, que é Congonhas. E ele é exatamente um jogo de formas que brinca com a cidade. Uma vez um fotógrafo foi lá fazer uma reportagem e ele passou pela porta do museu. Eu falei, engraçado, eu não vi o museu. Foi o maior orgulho, a maior emoção que eu já tive, porque o museu não é para ser presente. Eu tenho um amigo meu, Aquiles, né, Laura, que fala assim, a arquitetura tem a arquitetura do sim, do não e do talvez. A arquitetura do sim exuberante aparece, toma conta, né? A arquitetura do não desaparece completamente, você não consegue identificar onde ela está. E a arquitetura do talvez é que, quando é preciso, ela faz a sua presença. Não é? E é uma luta a gente conseguir viabilizar. Quando a gente vê pronto, a gente nem acredita a história. Esse museu foi objeto de um concurso de 2005, lançado pela Unesco. O grande objetivo desse museu era fazer um museu de território que estendesse para além do sítio, né, do grande conjunto arquitetônico-cultural de Congonhas, estendesse esse conteúdo para além e se expandisse esse conhecimento. E, além disso, um lugar condigno para abrigar as réplicas ou os originais dos 12 profetas. Isso é uma questão polêmica, até hoje a gente não sabe. Mas fato é que essas réplicas estão sendo desenvolvidas. E esse museu, para vocês terem uma ideia, o que foi feito, que vocês estão vendo, é 1/3 do que foi projetado. Nós ganhamos o concurso de um projeto de 9.000 metros quadrados, foi construído 3.000. E agora a gente teve a grata notícia de que eles vão fazer a segunda parte, que é justamente a Sala dos Profetas. Então, tudo o que acontece precisa de muita costura, muito entendimento. São muitos atores envolvidos, a arquidiocese, a própria cultura, a própria comunidade. Então, esse entendimento e essa resiliência, a direção, essa costura... Só completar essa coisa é importante. É que a direção do projeto ele tem 4 públicos que são claros. Primeiro, os romeiros, que são aqueles que legitimaram o santuário. O romeirinho, aquele que pegou a cruz, Feliciano Mendes, carregou nas costas, foi lá e fez. O segundo é nós que visitamos, alguém que visita, um turista, alguém que quer fazer conhecer a obra do Aleijadinho. Mas existem os pesquisadores da pedra, o pesquisador do barroco. Agora, o grupo mais importante é a própria cidade, porque a cidade paga um preço por cuidar disso aí,
e não sabe o que está valendo. Então, quando o museu existe pela Unesco, aí você consegue entender por que nós estamos lutando. E isso deu uma mais-valia, um espírito de cidadania, e por isso que esse museu é também um museu extremamente visitado. Gustavo está falando aí, os romeiros. Isso é no dia do jubileu ao Bom Jesus do Matozinhos. Isso acontece todo ano. A cidade de Congonhas vira um palco de peregrinação impressionante. Isso também é a razão de ser do Museu de Congonhas. E a gente fica muito feliz quando a gente vê a comunidade, a cidade se apropriando de uma forma tão potente aí desse espaço. É um anfiteatro, né? Esse é fizeram uma curadoria fundamental. Acho que o equipamento também, para ele viver, ele precisa desse componente aí, dessa ativação e esse abraço aí de quem vai realmente usar. Então, o Museu de Congonhas ele tem essa missão. Aí o Museu de Santana, que é a cadeia, a Rua da Cadeia, era a cadeia histórica, fica na rua direita com a Rua da Cadeia. Esse foi, por muito tempo, um ambiente de museu, e agora, finalmente, as Santanas da coleção Flávio Gutierrez foram colocadas lá dentro, da Ângela Gutierrez. Então, a ideia desse museu era o seguinte: a acessibilidade não existia, pedras enormes obstaculavam a entrada. Como fazer que ele fosse acessível? Aí nós fizemos um corte no baldrame, nas fundações. Aquilo foi feito com corte com cabo de aço de mineração, e entramos dentro de um bloco de terra, e aí foi construído o elevador. Então, o museu tem toda essa acessibilidade. Todas as Santanas dispostas. É um silêncio, esse também é outro que você não vê na rua. Você pode passar na rua e só ver a cadeia. E aqui a praça. Foi um grande presente para a cidade, né? Na cobertura do anexo, a cidade ganhou uma praça que é extremamente utilizada e faz o que nunca aconteceu ali, passa a acontecer. Era uma fachada cega para a rua e ganhou esse espaço público. Então, acho que isso fala um pouco disso que eu estava falando, dessa necessidade da comunidade se engajar e se apropriar daquele equipamento, né? E a praça, você vê a Serra de São José. Talvez seja dos lugares mais lindos para ver a Serra de São José. Aí isso tudo foi chegar no SESI-LEB, tá certo? Porque aí nós passamos pelo patrimônio histórico, passamos por cidades históricas, para chegar numa cidade, patrimônio cultural da humanidade, num prédio que é exatamente no eixo de Luz Costa. Luz Costa começa: vou fazer uma cruz porque é o jeito de marcar um lugar. E fez esse X. E exatamente nesse ponto está o Touring Club. E o Touring Club faz um contraponto com o Museu Nacional. Ele sempre teve um uso, um uso não tão nobre como ele está hoje. Então, a ideia de fazer um museu interativo, e eu gostaria que a Laura falasse sobre essa dimensão, foi usar tudo que nós temos no Brasil, na CNI, no SESI, no SENAI, trazer para dentro desse prédio e conseguir fundir com o conhecimento do Exploratório de São Francisco, na Califórnia. Então, o Exploratório criava o jeito de transferir conhecimento brincando. Eu gosto muito de falar que o ensino pressupõe um professor que sabe e os alunos que são burrinhos e não sabem nada, né? Eu acho que isso é ensino. O aprendizado é diferente, é você chegar no final do processo e ver o que essa pessoa aprendeu. Então, no mundo de hoje, isso é plural em termos de veiculação de informação, nós temos que apurar, né? Então, você vai ver agora, que a Laura vai falar sobre essa questão. Essa é o original, nasceu como Touring do Brasil, projeto de Oscar Niemeyer, e foi Touring do Brasil durante um tempo, mas nunca foi totalmente utilizado na sua potência. Depois virou um terminal rodoviário regional aqui em Brasília, e ele ficou subutilizado, foi desativado, e a gente encontrou esse espaço totalmente abandonado, na sua função social sem sua força. E foi assim, essa é uma passagem subterrânea, que era um lugar extremamente inóspito, ermo, tinha todo tipo de usos que não somavam com a cidade.
E, a partir de então, a gente cria essa requalificação desse espaço. Hoje, o IFAM-DF, né, Maurício Goulart, meu grande amigo, queria que ele estivesse aqui hoje, não pôde, ele fala que esse projeto de requalificação do SESI, do antigo Turing, eles usam o IFAM como um case de como acomodar, como tratar o espaço, o equipamento cultural, a pré-existência, de uma forma condigna e que vai, pelo contrário, explorar ao máximo tudo aquilo que ela tem, revelar outras coisas que nem o próprio projeto, às vezes, revelou. Então, quando o Gustavo fala uma soma de tempos, é isso, todo mundo tem a sua contribuição, todos os tempos contribuem para aquilo se fazer valer. E o patrimônio só tem sentido se ele for usado no tempo atual, né? Ele é pertinente ao tempo se ele for realmente fizer parte desse cotidiano. E o SESI Lab hoje é exemplo disso. Já teve mais de 650 mil visitantes em 3 anos. Então, é um recorde, é um equipamento de educação não formal inédito no Brasil. Então, é até difícil enquadrar. O que ele é? Ele é um museu? Ele é um centro cultural? Ele é um laboratório? Ele é tudo isso. Aqui a gente vê como que ele se articula, né, espaços de maker e café, e ali a gente vai mostrar um pouquinho mais. Vou te passar. Eu estou olhando de cá, ela está olhando de lá e o negócio está aqui. Então, é difícil, é igual no computador mesmo, né? A gente não consegue saber. A ideia foi fazer o seguinte, o prédio ele tinha uma opacidade no sentido do eixo, ele estava vedando. E essa nuvem de concreto do Oscar, essa coisa assim, ela tinha que ser valorizada, quer dizer, transparência no nível da rua, luz para que essa coisa flutuasse, e um espaço interno totalmente interligado. Então, tudo aquilo que era rompido internamente, nós fizemos uma ligação. O prédio hoje, outro dia eu estava lá brincando, e tinha um menininho, 5 anos. Eu falei, quantos anos? Você tem 5? Eu falei, pois aí, nós estamos brincando no mesmo brinquedo. E era gostoso para mim brincar naquele brinquedo e gostoso para ele. Então, eu acho que essa inovação de mostrar como é que as famílias podem... E hoje à noite, viu, vai ter o Lab Clube lá, o Lab Night. Quer dizer, tem um show do lado de fora, que nunca houve show, nós fizemos um anfiteatro, isso eu adoro festa assim, de gente, né? Então, pá! Fizemos no anfiteatro. O sucesso que é um espetáculo, porque vai todo mundo. Então, é um museu que funciona de noite e serve bebida. Quer dizer, é um negócio espetacular. Eu não jamais vi algo assim. Aí, tudo ligado, tudo acústico. Menino, e lá o menino emenda fio, furadeira, e toma choque, e muda de cor, senta em lugar mais alto. Então, é a brincadeira total. E esse aí, ó, o Atos Bulcão guardou esse mural num lugar especial lá do Instituto Atos do Bulcão, que surgiu exatamente para essa parede. Então, um prédio que não foi originalmente projetado com esse painel, ganha hoje um belíssimo painel do Atos Bulcão. Esse corredor é que é o pulo do gato, né, pai? Esse foi. Esse não servia para pouca nenhuma. Para pouca nenhuma. Esse não servia para nada e nós fizemos um auditório que hoje é a ferramenta mais importante que eles têm, porque aí tem palestras e é gostoso, ele é acusticamente tratado. É um espaço aberto ao público, então, quem quiser chegar, chega. Então, é um espaço muito democrático e tudo vai se conectando e essas pontas vão se articulando. Tem essa ideia de luz, de cor, né? De alturas, de profundidade. Outra coisa importante assim, você vê o tamanho dele, ele não é compartimentado, você tem um... Acabou, Laura, vamos? Eu cheguei antes para ela, falei assim, Laura, tem gente demais, vamos fugir? Obrigada, aqui mesmo, está ótimo. Bom, é aqui que mostra a meninada. Então, é ciência, física, ótica, todo tipo de experimentação, e a meninada pira. Eu acho que todo mundo que está aqui podia combinar de visitar o SESI Lab, que é uma diversão. E hoje tem o Night, né, pai? Nós vamos estar lá. Pode ir.
Estou terminando? Agora, esse painel aí é o que é a coisa mais engraçada, porque esse painel ele está num pé direito duplo. Eu fiz um painel um pouco para criar a ideia de que não é dali, as coisas não estão acontecendo ali, elas acontecem também ali. Elas estão acontecendo no resto do mundo. E ele é um lugar engraçado, porque a escada parece que vai enfiar nele. Então, eu posso trazer aí uma Mata Atlântica, tem os videomakers fazendo trabalho para isso. Então, o fundo varia permanentemente, você está sempre vendo alguma coisa. E é o lugar de convergência dentro do prédio. Já teve Tom Zé, já teve Arnaldo Antunes, todo mundo aí nesse Night Lab. E a praça do SESI, que é o anfiteatro a céu aberto, que também já foi apropriado, nós estamos até fazendo uma cobertura nova para ele, de tanto que já teve uso. É porque essa daí não tem nada a ver com a gente. Essa é uma frase que eu gosto de falar, porque ela tem um pouco de Guimarães Rosa. Eu falei, a arquitetura não é dentro nem fora, é através. A arquitetura você não vê de fora, ó, que prédio lindo, maravilhoso. Ou então você vai fazer os seus interiores belos. A arquitetura é uma soma de experiências espaciais. Você anda por ela, através do tempo, através do caminhar, através dos dias e dos anos. Então, eu acho que a arquitetura tem essa missão de carregar uma sequência de vivências. Né? É um suporte da vida. E aí fiz esse espaço popular lá, não sei quanto eu era bem menininho. Foi um lugar que tinha uma igreja de São Gonçalo, uma cidade periférica de Belo Horizonte, totalmente descaracterizada pela invasão da cidade de Belo Horizonte. E eu olhei aquela esquina, tinha um posto de gasolina, um bosque cheio de mamona. Falei, gente, isso tem um significado importante. Vamos fazer aí um lugar de convergência para a cidade se entender, porque é o núcleo histórico da cidade. Aí o que aconteceu? Olha aí, no dia da inauguração, 35 mil pessoas, que nunca tinham se encontrado, entendeu? Eu acho, porque saiu um lá de um bairro lá longe, outro lá do outro lado, né? Um dia se encontraram aí. Então, eu gosto dessa ideia de fazer ferramenta para aumentar o homem. A arquitetura é ferramenta de aumentar o homem. Um homem sem casa é um homem menor do que um homem com casa. Um homem sem um teatro é o menor. Um homem sem um auditório como esse, nossa cidade, um homem sem um espaço popular, um contingência, ele fica menor. Então, essa extensão do homem, extensão qualitativa e sensível do homem, eu acho importante ser uma missão dos arquitetos. E aí são uma série de equipamentos que têm essa missão de aumentar o homem. A Praça 7, em Minas Gerais, do Quarteirão Fechado, que hoje todo mundo, os senhores vão para lá jogar xadrez, é o point. Pediram até para o prefeito recentemente para trocar as banquetas, de tanto que elas estão sendo usadas. Então, é um espaço de manifestação, de rap, de shows. Então, um espaço que a gente curte. Olha lá os senhores que jogam xadrez. Conta um pouco da Praça 7. A Praça 7 são 4. A Praça Belo Horizonte é uma cidade, École des Beaux-Arts, né? É traçado ortogonal com avenidas em diagonal. Era uma coisa extremamente formalista. Mas tinha uma esquina a cada 100 metros, que é uma ideia bacana, porque, pelo menos, você, a cada 100 metros, tem que considerar o outro que vem na sua direção contrária, entendeu? Então, é democrática. Não é uma coisa que eu tenho uma avenida só para mim. Eu tenho que considerar as esquinas. Aí nascem os bares, os clubes da esquina, nasce tudo. Belo Horizonte é a cidade. Então, esse centro aí é o centro de convergência da cidade. É o umbigo de Belo Horizonte. E um desses quarteirões, que ele tem mais significação, foi feito esse trabalho. Esse é o Parque Ecológico da Pampulha. É um trabalho muito especial, porque era uma área de assoreada, um braço assoreado da nossa Lagoa da Pampulha. Um lugar de descarte, um lugar baldio. Toda a comunidade do entorno sofria com aquela condição. E o parque chegou com essa missão de trazer um equipamento de qualidade para a região. Então, todo o terreno foi modelado, todas as colinas, não existia nada disso. Isso é na época da inauguração. Milhões de árvores foram plantadas, elas hoje estão assim, ó.
Então, o parque já se fechou completamente. Aqui a gente tem shows, a gente tem vários tipos de confraternização, e é um espaço, como o Gustavo falou, sem brinquedo para criança, porque a natureza já faz o seu papel. Né? É um parque substantivo, né? O parque adjetivo tem cheio de equipamento, tem zanga-burrinho, escorrega, tudo enferruja, corta os meninos. Né? Lá a gente faz um parque onde tem espaço, grama e árvore, espaço para as perninhas dos meninos poder exercer sua infantilidade, né? A sua energia. Então, está aí, é só grama e árvore, mas é um parque que tem muita gente nos fins de semana. E olha aí, ó, isso aqui é... Festival sensacional. Esse aí é o grupo Corpo. Galpão. Galpão. Corpo é Galpão, que é... Olha, passa a próxima. Essa aí é a Teuda Bara, gente, com essas mamas colossais. E isso... Sabe como é que eles fazem? Pegam no gramado, colocam um traço de giz no chão e faz a plateia e o palco. Aí o Memorial da Imigração Japonesa, que é uma ponte sobre os desafios. Ponte é aquela coisa que passa por cima do problema sem tentar destruí-lo e nem menosprezá-lo. A ponte ensina isso. Aí eu agora falei, a gente vai para o memorial. Isso eu já falei. Então, vamos agora para o memorial, porque esse memorial foi o nosso maior desafio. Nós dois, porque nós fomos chamados, houve um concurso e fizemos a apresentação para as famílias. E essa apresentação foi um dia escuro, assim. Fizemos uma apresentação e eram mais ou menos umas 20 pessoas. Eu falei, a primeira frase que eu falei foi assim: olha, o que nós temos aqui é uma profunda humildade, porque quando você está trabalhando com gente que sofreu o que eles sofreram, 272 pessoas mortas, sendo que 251 eram funcionários da Vale, né? Estavam almoçando. Quer dizer, aí vem lá um sujeito, dá um laudo estranho e rompe aquela barragem. Então, nós fizemos o trabalho com esse espírito, de ser assim, engraçado. Minas Gerais, nós somos de lá. Então, é Minas Gerais. Né? Quem nasceu em Minas já é mineiro, quer dizer, mineiro é aquele que trabalha na mina. O que estarrece não é o fato de a gente não saber disso, não, é que não sabia fazer até hoje, deixar fazer o que fizeram. Isso estarrece a gente, entendeu? Então, nós fizemos esse memorial como uma revolta interna de nós mesmos, da equipe. Fizemos um trabalho que é um manifesto. É um trabalho praticamente 100% conduzido, esse memorial, por mulheres. Né? É um trabalho, associação... Tem um ali, mas tem dois. Então, mas a turma é mulher. É o Sérgio. Que foram... É o Sérgio. É o Sérgio. Essa é a Avabru, que é a Associação das Vítimas do Rompimento da Barragem. Deixa eu falar um minutinho. Desculpa. Sobre a Avabru. Sabia que ia dar problema. Eu gostaria de dizer como que surgiu o memorial. O memorial surge, a necessidade de fazer o memorial surge da reivindicação dessas mulheres de criar um espaço condigno. Elas exigem da Vale esse espaço, e muito não só pela trazer uma memória digna dos seus familiares, mas porque elas precisavam de um lugar para colocar os segmentos corpóreos das suas vítimas. Então, era uma demanda real, patente, e a gente, então, foi convidado para trabalhar e fazer esse trabalho através de um concurso. Então, tudo isso nasce da força dessas mulheres. Hoje, a Fundação Memorial é tocada por elas também, e, graças a essa força, como a gente pensa, ao rompimento da barragem de Bento Rodrigues, até hoje eles não têm um memorial, algo que conte essa história. Então, 5 anos depois, a gente tem o Memorial Brumadinho, graças a essa luta. E tem uma coisa importante, é que o seguinte, muitos memoriais no mundo que a gente tem notícias são feitos 20, 30 anos depois que ocorreu a tragédia ou a coisa, ou às vezes uma coisa continuada que tem que ser relembrada. Nesse caso nosso, não, as pessoas estavam ali, ó, com lágrimas nos olhos, ali mesmo, na nossa frente. Então, se lidar com a coisa assim, eu costumo dizer que é faca só lâmina. Isso é João Cabral de Melo Neto.
é aquela faca que não tem cabo. Onde você pega, corta. Então, a nosso trabalho, dentro da pandemia, fazendo essa ponte com as mulheres, bravas mulheres. Aqui são algumas das pessoas da diretoria da Fundação. Mas Edi, Josi, Vanessa, são pessoas Juliana, absolutamente importantíssimas. Fabiola, Kênia, Nayara e Sérgio. São exemplos assim, de mulheres. Eu até pediria uma salva de palmas para essas mulheres aqui, que elas são... Bom, aí a ideia do memorial era o seguinte: na hora que houve o rompimento, no momento do rompimento, uma fenda se formou no talude verdinho da barragem. Essa fenda durou frações de segundo no tempo real. E a nossa proposta foi eternizar essa fenda. E essa fenda no sentido, como uma denúncia, no sentido de onde houve o rompimento. Então, nós temos aí, basicamente, 3 momentos. O edifício de chegada, a fenda que denuncia, as áreas temáticas, né, Laura? E o final, que é a grande visão do espaço, onde foi o teatro da tragédia. Isso, é o pavilhão de entrada, o monumento, que é o único elemento vertical de todo o conjunto, que sinaliza o monumento que o Gustavo batizou da cabeça que chora. É porque eu falei o seguinte: o homem não inventou a roda. Todo mundo fala, o homem inventou a roda. Eu acho assim, será? Porque a roda está na lua, está numa jabuticaba, está numa laranja, ela está rodando ali, né? Você põe uma tábua em cima de uma laranja, de uma coisa, ela sai rodando. Então, de alguma forma, a roda já estava inventada e o homem usou a roda. O que o homem, de fato, inventou foi o quadrado. Quadrado. Por isso que eu fiz essa cabeça quadrada chorando, porque a falibilidade da invenção humana, quando o homem erra vertical e horizontal e cria o desequilíbrio. E, com esse desequilíbrio, a morte, a tragédia. Quer dizer, ele achou que controla tudo, ele achou que ele segurou aquela barragem lá, que ela estava estável, e ela não estava estável. Ele colocou gente almoçando debaixo da barragem, e não pode fazer isso em nenhuma circunstância. Então, é uma sucessão de equívocos que a arrogância do homem que detém o conhecimento técnico. Essa cabeça que chora foi projetada, está aqui, ó, olha lá ele ali, Ricardo Almeida, está ali. Ó. Ricardo está aqui. 80 toneladas de ferro. Vou mostrar a foto dela aqui já. Mas esse aqui é só um esquema para mostrar a setorização. Nesse espaço, no meio do percurso, a gente tem o espaço testemunho e o espaço memória. São espaços que vão contar o testemunho, exatamente o que aconteceu. Isso tudo com a curadoria da própria Vabrum, os familiares que estão dizendo. O que está lá é a narrativa deles. E o espaço memória, que conta a história das 272 vítimas. Aqui mais um detalhe. Vocês veem que o partido arquitetônico é todo fragmentado. O primeiro prédio, ele quer representar os edifícios que estavam lá. Quando aquela parede, porque a lama, lá não é lama, não é água. A água é uma coisa que dá a volta. Lama é uma coisa que envolve. Lá é pedra junto com lama, com terra. Então, é uma coisa avassaladora. Então, uma máquina, quando recebe o impacto dessa massa sólida, ela se transforma num papel. Qualquer coisa. Você imagina as pessoas. Então, eu imaginei o prédio todo quebrado nesse momento, como se fosse reproduzindo aquela luz, que era 12 horas e 28 minutos, entrava uma luz vertical, era janeiro, quer dizer, o sol está no topo no verão. Então, essas luzes ficaram na minha cabeça. Como é que eles viram aquilo, né? O espaço memória ele é subterrâneo, ele está enterrado, são 2 asas que se articulam a partir dessa conexão central, no centro desse percurso. Então, é interessante falar que é um memorial também de território, ele é de percurso, ele conta várias histórias, ele tem vários momentos. O momento da denúncia, da raiva, o momento do caminho, da ressignificação, e o momento que você chega no lago, que tem o bosque, os 272 IPs
que cada um representa uma das vítimas, integrado a um paisagismo autóctone, uma área de 80 mil metros quadrados. Então, ele permite esse tempo, o tempo da raiva, o tempo da revolta, que não pode nunca deixar de ter, e o tempo de talvez existir uma possibilidade de continuidade. Então, o memorial ele quis traduzir esse momento, e acho que isso que legitimou a nossa proposta, né? Bom, a gente vai mostrar um pouco também de como foi. Isso aqui é um sistema que mostra a fenda, como que ela é articulada, e esse monumento à cabeça que chora, que a gente vai ver um pouquinho para frente. E todo esse trabalho foi feito com muita preocupação também, né, dos dispositivos de sistemas de células fotovoltaicas, acomodação de águas de chuva, águas cinzas, wetlands, sistemas de recirculação, algumas soluções baseadas na natureza. O projeto do memorial ele ganhou o selo de certificação LEED Gold. Então, a gente também, aliado a tudo isso, a gente estava... Todo o grupo que trabalhou, foram mais de 20 especialidades, mais de 30 especialidades diferentes. Ricardo Almeida está aqui com a gente, fez o cálculo estrutural da cabeça que chora, um desafio gigantesco, que vocês vão ver aqui agora. Então, uma equipe muito obstinada para um propósito quase missionário, né? Isso aí foi o recurso que eles usaram para construir durante o período de chuva. É uma grande campânula, domo de PVC com insuflamento. É um projeto extremamente difícil. Ele dá a impressão, pela rusticidade dele, que ele é uma coisa assim, feita com material corriqueiro, mas não é. Ele é absolutamente raro nas suas estruturas. Há um nível e essas duas paredes aí formam um percurso, né? É um percurso quase que você obriga a passar pelos 272 nomes. É um protótipo da cabeça, e aí os espaços sendo concretados para depois haver o paisagismo. Esse é o desafio do Ricardo, uma cabeça de 11 por 11, de 80 toneladas. Toda treliçada, né, Ricardo? Suportada por apenas essas duas vigas transversais. Então, é o primeiro ponto, a linha que denuncia a cabeça que chora. Ela chora porque ela reconhece a sua fragilidade. As sombras também denunciam essa fragmentação do espaço que estava íntegro, né? E aí a drusa, porque as famílias chamavam os seus de joias. Isso, todos os discursos, joias. E a gente procurou, como a gente não podia chegar diretamente com eles, nós conversamos com os bombeiros, conversamos com a comunidade, conversamos com todo mundo e lemos tudo, e ouvimos todas e essa recorrência das joias. Então, a ideia de colocar uma drusa de cristais de quartzo era exatamente para poder valorizar a ideia da joia. Eles terem a materialização de que existem realmente uma coisa que sai da terra, e ali sai essa drusa, e ela recebe, no dia do 25 de janeiro, de cada ano, às 12 horas e 28 minutos, ela recebe uma luz vertical exatamente em cima daquela drusa ali. Então, é uma coisa muito impressionante, porque o sol vai variar ao longo do ano, mas no dia, exatamente no dia, ela está ali, para mostrar a presença dela. E faz uma irização do ambiente, né? E a drusa é interessante porque ela é um conjunto de pequenos cristais agrupados. Então, tem a individualização dos cristais, mas eles estão agrupados por uma tragédia, por um acontecimento. Então, eles estão individuais e juntos ao mesmo tempo, que é o que o memorial é uma dor individual e coletiva ao mesmo tempo, né? E essas paredes são feitas com a terra do fundo da barragem, né? Quer dizer, elas foram calcinadas, preparadas, mas esse material foi testemunha. Essa letra também foi desenhada pela Greco Design, todo que fez a programação visual, é um tipo absolutamente exclusivo do memorial também. É uma sala da meditação. Essa sala tem funcionado imensamente para eles, porque o memorial não é
um edifício, ele é um território, ele é a casa de uma dor, ele é a casa da indignação, ele é a casa que dá força a eles permanentemente. Porque muita gente que perde um parente fala assim, não, eu perdi, é a morte física, acabou. A outra morte é o esquecimento. Eles não poderiam esquecer, principalmente por ter sido tanta gente da forma tão trágica, tão terrível, né? E um dos depoimentos mais bonitos que a gente teve no dia da inauguração do memorial foi a Josi, uma dessas que acompanhou desde o início, falando que a sensação dela era de um imenso alívio, porque, a partir de agora, o memorial ia dizer, gritar e falar por eles, que eles não aguentavam mais falar. Então, eles estavam já cansados. Então, que o memorial, e sabendo que a perenidade deles, que essa voz ela realmente poderia ecoar, independente da existência de cada um deles, porque o memorial vai ser essa perenidade dessa denúncia, perenidade desse espaço. Então, assim, para a gente isso foi muito, muito importante, foi um processo extremamente delicado, de mediação de conflito, de escuta, de recuos, de humildação. Então, eu acho que, dos projetos que a gente fez ao longo desses anos todos, né, de mais de 50 anos de trajetória, desses 50 eu estou há 25 do seu lado, e eu acho que foi um projeto dos mais desafiadores e mais fortes que a gente já trabalhou. Eu tinha um médico, Cancando, que era muito meu amigo, e ele falava, Gustavo, você tem uma profissão maravilhosa, você não pode reclamar, não. Porque todo mundo chega para você no dia que está feliz, quer fazer uma casa, quer fazer um prédio, quer fazer não sei o quê. E eu comigo, é todo mundo, todo mundo aqui, entendeu? Ele é médico, então ele sofre, todo dia só telefona para ele para queixar, e para você não. Mas ele não sabia que um dia nós íamos ser convocados para fazer uma coisa dessa, né? Então, eu acho que o arquiteto, ele tem essa missão, sabe, de poder tridimensionalizar sentimentos, coisas. Eu acho que essa grande missão nobre do arquiteto é aproveitar isso aqui nessa conferência, é dizer isso. Como é que a gente tem que estar junto, né? Apoiando e sonhando junto, dando essa visibilidade a uma coisa intangível. Porque é dar visibilidade a coisas que não dá para medir, ninguém mede amor, ninguém mede tristeza. Você não sabe quantos quilos de tristeza, quantos metros de amor, quantas existem, né, nas coisas. Então, eu acho que essa missão é da coisa mais nobre. 8 minutos. A gente podia terminar com um vídeo que vai mostrar um pouquinho do memorial para vocês. Isso é a Adélia Prado, gente, olha aí. Espera aí, deixa eu voltar. Mas nós não vamos fazer o... A Adélia, ela autorizou a gente a colocar esse poema. O que a memória ama, fica eterno, te amo com a memória, imperecível. Então, isso é o resumo do que é o memorial, do que é essa importância desse equipamento para esses familiares, para a comunidade. E mais, gente, eu acho que todo mundo tem que conhecer para não esquecer, para a gente reverberar essa denúncia, o que foi, a força avassaladora que isso aconteceu ali, na comunidade, na região, na cidade, no Estado, no nosso país. É para a gente gritar mesmo e não deixar acontecer de novo. O que eles mais pedem para as pessoas é falar assim, repercutam isso, porque só vai ser relevante se houver realmente manifestações e transformar o lugar que é distante num valor importante para todo mundo. Cabeça. Todos esses bancos que vocês estão vendo aí de madeira foram retirados do pátio de madeira resultante da tragédia. Então, era uma coisa descomunal, vocês não têm ideia o que é isso. E nós chamamos um artista para fazer toda a escolha e tratamento desse material. O piso de todos os percursos que vocês estão vendo também foram tratados com os pigmentos da mineração, do rejeito. E aqui tem uma foto interessante que mostra o skyline, né? A topografia do telhado em relação à topografia da paisagem. Então, também um edifício muito horizontal, muito assentado.
Podemos colocar o vídeo? Pode colocar. Para terminar, as luzinhas. Só um minutinho que vamos colocar o vídeo antes da gente concluir. É isso. Gustavo, Laura, muito obrigada por trazer tanto profissionalismo e emoção para a gente. É uma honra ter vocês aqui.